Todo mundo resolveu processar a Disney. Vamos conversar hoje sobre o processo envolvendo a Disney e a Starz, proprietária do serviço de streaming Starzplay aqui no Brasil. E além disso, vamos falar um pouco sobre a situação entre a Scarlett Johansson e a Disney e como a Marvel se encaixa nesse impasse também. Além disso, contrariando as expectativas, inclusive minhas expectativas, Jungle Cruise, novo longa da Disney, foi um grande sucesso de bilheteria. Eu sou o Rafael Nunes e esse é o Disnews. Para começar o nosso Disnews de hoje, primeiramente eu gostaria de agradecer a alguns parceiros aqui do canal. Primeiramente ao João Vitor do canal J Críticas, ao Elmi do Power Pop e também ao Lucas, que estão sempre comentando nos meus vídeos aqui. Um grande abraço para vocês. E se você também quiser aparecer aqui no Disnews, comenta nesse vídeo aqui conforme as notícias forem acontecendo, você deixa suas opiniões nos comentários, que no próximo vídeo eu prometo que eu falo de você também, beleza? E antes da gente ir para as notícias de hoje, eu também gostaria de anunciar que a partir dessa semana, o Disnews se torna um quadro semanal aqui no canal toda quarta-feira, não mais às sextas. Eu vou deixar a sexta-feira separada para as listas do canal. Os 5 filmes, os top alguma coisa e os desentop, beleza? Vão ficar todos na sexta-feira, então teremos agora 5 vídeos por semana no canal. De quarta-feira, sempre Disnews. De sexta-feira, sempre lista. De segunda, terça e quinta, sempre críticas. E agora vamos falar sobre os processos que a Disney está sofrendo aí nessas últimas semanas. Começando pelo processo entre a Starz e a Disney, um processo que aparentemente já está se encaminhando para o final. Mas antes de eu dar a minha opinião, vamos dar uma recapitulada no que está acontecendo entre as duas empresas. O impasse entre as empresas Starz, proprietária do serviço de streaming Starzplay, e a Disney, que iria lançar o seu Star Plus, começou no início de junho, por causa dos nomes relativamente parecidos. Em primeira instância, a Disney acabou vencendo a Starz, com o juiz decidindo que a palavra Star é um termo muito comum e usado de forma ampla no mercado. Porém, em segunda instância, após a Starz recorrer da decisão, ela conseguiu uma liminar impedindo o uso da palavra Star pelo grupo Disney. O relator do caso disse que um consumidor, ao referir-se ao serviço de streamings ofertados pelas partes, não o fará dizendo que assistiu um filme pela Starzplay ou pela Star Plus, mas simplesmente pela Star. Com isso, a Disney ficou impedida de usar o nome Star Plus e parou completamente de divulgar o seu novo serviço de streaming. Foi divulgado pelo portal Notícias da TV, da UOL, que uma nova audiência foi agendada para o dia 24 de agosto, exatamente uma semana antes da data de lançamento anunciada para o Star Plus. E a Disney teria ainda ofertado à Starz uma compensação financeira no valor de 50 milhões de reais por eventuais danos causados pelo uso do nome Star Plus. Esse valor só será pago caso o resultado da disputa jurídica seja favorável à Disney. Eu acho que o detalhe mais importante da gente frisar nesse caso envolvendo a Starz e a Disney é que eu tô vendo bastante gente na internet, inclusive gente grande, de canal obviamente muito maior que o meu, falando da suposta decisão burra da Disney de mudar o nome Fox. Ai, mas a Disney comprou a Fox só para destruir o nome Fox. Que decisão idiota, que decisão burra. Para você que tá desinformado, para quem é só público, para você que só me assiste e não tem o compromisso de passar informação, você não tem obrigação de saber disso, mas você que passa informação, você que é comunicador, precisa procurar todas as informações antes de falar alguma coisa. Então você que está desinformado, a Disney não comprou a Fox, a Disney comprou algumas propriedades da Fox. A maioria delas, sim, a Disney comprou os estúdios de cinema e todos os filmes pertencentes a esses estúdios de cinema da Fox, as franquias e etc., além de comprar alguns estúdios de televisão a cabo. Porém, a Fox de televisão ainda existe nos Estados Unidos, a empresa Fox ainda existe, por isso a Disney não pode utilizar o nome Fox, afinal essa empresa ainda existe e ainda é dona do nome. Então, até onde a gente sabe, a Disney tem até 2022 para abandonar por completo o nome Fox. É por isso que a Disney trocou o 20th Century Fox por 20th Century Studios e trocou os canais Fox pelos canais Star, porque a marca Star, que é uma marca indiana, já pertencia à Disney quando a Disney comprou essa Star indiana, então ela precisava trocar de nome, afinal ela não poderia mais usar o nome Fox.
Então não é uma questão da Disney comprar a Fox para tentar destruir a Fox. Eu acredito que internamente a Disney deve saber que seria muito melhor manter os nomes Fox, manter os canais Fox, a 20th Century Fox como marca, do que ter que trocar esses nomes. Mas por não poder usar, infelizmente eles tiveram que fazer essas trocas. E a gente já está se acostumando com essas trocas. A gente já se acostumou com os canais Star no Brasil e a gente também já se acostumou com 20th Century Studios e com Searchlight Pictures, por exemplo. Então eu acredito que a mudança não foi tão impactante negativamente assim. Eles estão conseguindo fazer essa mudança de maneira natural, de maneira bem feita, para que a gente não sinta tanta diferença entre 20th Century Studios e 20th Century Fox. E a mudança foi até boa para a gente sentir essa ruptura entre era Fox e era Disney das empresas. E agora falando única e exclusivamente do processo, né, envolvendo a Starz e a Disney, é interessante porque realmente, né, vamos lá, falar Starz Play e Star Plus acaba confundindo, né? Eu que até defendi a Disney no começo, né, porque eu achei que era meio exagerado por parte da Starz processar a Disney por causa disso, já me confundi diversas vezes também tentando falar Starz Play e Star Plus. Confunde. Então eu acredito que a Starz, apesar de ainda considerar um certo exagero, tem ali o seu fundo de razão em estar processando a Disney por utilizar o nome Star. Aqui no Brasil, quem veio primeiro com o Starz Play foi a Starz, então ela tem direito de usar o nome Starz Play aqui, mesmo que a marca Star da Disney seja anterior à marca Starz da Starz, né? A marca Star da Disney é mais antiga, mas lá na Índia, aqui no Brasil é nova. Então, obviamente, quem tem razão no caso é a Starz. Então fica aquela questão, caso a Disney perca esse processo, né? Quais seriam algumas saídas viáveis para a Disney? Eu vi bastante gente falando, inclusive alguns outros canais bons de YouTube comentando sobre isso, né? Sobre a Disney simplesmente trocar o nome do serviço de streaming, o que eu acredito que vai ser um grande prejuízo, afinal o marketing já estava sendo feito em peso, né? A Disney já tinha feito diversas divulgações, então mudar o nome a essa altura do campeonato seria prejudicial, mas seria uma boa saída. E a Disney tem nomes para utilizar. Dá pra gente começar aí com o nome FX, por exemplo, que a Disney ainda usa lá nos Estados Unidos principalmente, né? Ela tem a marca FX on Hulu, né? De algumas produções da FX lançadas diretamente no serviço de streaming Hulu por lá. Então trazer o nome FX seria interessante. Eu acredito também que poderia ser interessante a Disney criar um nome do zero aqui no Brasil, né? Botar um pessoal aí para imaginar, se bem que o pessoal da Disney aqui não é muito criativo, mas dava para criar um nome novo para o serviço de streaming aqui no Brasil, não seria uma decisão ruim também. E uma saída um pouco mais distante seria trazer o próprio Hulu para o Brasil. Todos nós já sabemos de como é complicado fazer isso, afinal o Hulu não pertence 100% à Disney, uma boa porcentagem desse serviço de streaming ainda pertence à Comcast, então precisaria de alguns acordos entre as duas empresas para trazer o Hulu para o Brasil, então seria um pouco complicado, né? Mas seria uma saída interessante, afinal uma marca que já é valorizada e que alguns brasileiros já estão familiarizados com esse nome. Outra boa saída seria adicionar a aba Star dentro do Disney Plus, mas aqui a gente tem algum outro problema, eu vi bastante gente defendendo isso, né? Primeiramente, né, na Europa foi adicionada a aba Star dentro do Disney Plus e para isso o valor do Disney Plus subiu consideravelmente lá. E eu acredito que os brasileiros não ficariam contentes com a Disney se ela subisse o preço do Disney Plus agora, ainda mais com a concorrência aí, a Netflix subindo o preço e a HBO Max num preço bem competitivo também, então não seria interessante para a Disney subir o preço também. Então eu não acho que seja uma boa saída essa, acho que geraria alguns conflitos. Inclusive, ter dois serviços de streaming, como eu já mencionei no canal, é até bacana para o consumidor, afinal você tem duas opções. Você não precisa necessariamente assinar o Disney Plus para ter o conteúdo da Star, você pode assinar só o Star. E caso a aba fosse adicionada dentro do Disney Plus, mesmo que eles cobrassem a parte, você não teria a opção de assinar só o Star. Você só teria a opção de assinar Disney Plus mais Star, o que seria um pouco prejudicial. Então eu acredito que seria uma decisão um pouco complicada. E, inclusive, se a gente levar em consideração novamente a aba Star adicionada no Disney Plus na Europa, o conteúdo de lá é muito inferior ao conteúdo que nós teríamos ou teremos dentro do Star Plus aqui no Brasil, principalmente quando se leva em consideração o que vem de ESPN para dentro do Star Plus. Lembrando que nos Estados Unidos o ESPN Plus é um serviço de streaming à parte, e aqui
no Brasil teremos o ESPN Plus praticamente dentro do Star Plus, ou seja, não seria interessante adicionar isso dentro do Disney Plus, o valor agregado que tem isso, e não subir o preço, né? Então seria um pouco complicado essa questão. Então eu acho que adicionar essas abas dentro do Disney Plus é uma alternativa, mas não é uma alternativa viável nem para Disney, nem para consumidores. Mas eu já falei demais, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que seria interessante o que para Disney? Manter o Star Plus, mudar de nome, criar um novo serviço de streaming do zero, colocar tudo dentro do Disney Plus? Comenta aqui suas opiniões aqui abaixo, vamos debater sobre isso, beleza? E ainda falando de processo, é a hora de falar um pouco sobre essa situação envolvendo a Scarlett Johansson e a Disney. A atriz Scarlett Johansson processou a Disney pelo lançamento de seu filme Viúva Negra diretamente no Disney Plus com o Premier Access. Segundo os representantes da atriz, esse lançamento viola o contrato da Disney com a atriz. A Disney não poderia lançar esse filme em seu serviço de streaming e esse lançamento pode ter causado um prejuízo de 50 milhões à atriz Scarlett Johansson. O advogado de Scarlett Johansson disse: "Esse certamente não vai ser o último caso onde um talento de Hollywood bate de frente com a Disney e deixa bem claro que, não importa o que a empresa pretenda, ela tem obrigação legal de honrar seus contratos." Logo após Scarlett Johansson processar a Disney, nomes de dentro da Marvel manifestaram apoio à atriz, como o próprio chefão Kevin Feige, além de outros atores. Além disso, especula-se que Emma Stone, de Cruella, e Emily Blunt, de Jungle Cruise, também estudem processar a Disney. Já foi informado que Dwayne The Rock Johnson não irá processar a Disney pelo lançamento de Jungle Cruise dentro do Disney Plus, afinal, aparentemente, ele mesmo ajudou a arquitetar esse lançamento e foi ele próprio que anunciou que Jungle Cruise chegaria simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus com o Premier Access. Além disso, não só Kevin Feige se demonstrou irritado com a Disney por causa da postura da empresa. Bob Iger, ex-CEO da empresa, também aparentemente não está satisfeito com a gestão do atual CEO Bob Chapek. A Disney, por sua vez, se pronunciou dizendo: "Não há mérito algum neste processo. O processo é especialmente triste e angustiante em seu insensível desrespeito pelos terríveis e prolongados efeitos globais da pandemia da Covid-19. A Disney cumpriu totalmente o contrato da senhora Johansson e, além disso, o lançamento de Viúva Negra no Disney Plus com o Premier Access melhorou significativamente sua capacidade de ganhar alguma compensação adicional em cima dos 20 milhões que ela recebeu até o momento." Antes de começar a dar a minha opinião sobre esse assunto, eu gostaria de comentar uma coisa rápida aqui, que eu tô vendo bastante gente falando que a sequência de Cruella já era, porque a Emma Stone pode processar a Disney, e que, por exemplo, o live action de Torre do Terror, que teria a Scarlett Johansson como protagonista, também já era, porque ela também processou a Disney. É interessante e é bom o pessoal ficar sabendo disso, são coisas bastante diferentes, tá bom? Até onde nós sabemos, a Scarlett Johansson está processando a Disney como companhia. Não existe nada relacionado à Marvel Studios. Inclusive, como foi mencionado na reportagem aí, a Marvel tá até a favor da Scarlett Johansson nesse caso. O Kevin Feige não tá nem um pouco contente com a maneira que a Disney, como empresa, tá gerindo esses lançamentos simultâneos aí no Disney Plus, com Premier Access e nos cinemas. Então, é uma questão entre Scarlett Johansson e Disney Company. E a Marvel Studios está um pouco de lado nesse sentido. A Marvel Studios está meio que do lado da Scarlett Johansson. E dá pra gente imaginar que a mesma situação se aplica a Disney Studios e Disney Company. São duas coisas completamente separadas. Disney Studios não é a mesma coisa que Disney Animation Studios, por exemplo. Por isso que não se fala em Raya e o Último Dragão quando se fala nesses processos, por exemplo. E Disney Animation Studios e Disney Studios também não é a mesma coisa que Disney Company. Então, obviamente, a relação entre Disney Studios e Scarlett Johansson deve permanecer saudável da mesma maneira que a relação Marvel Studios e Scarlett Johansson também permanece saudável. A questão é entre atrizes e companhia. Por isso que eu acho que a gente não precisa se preocupar com supostos cancelamentos de Cruella 2, Torre do Terror e outras produções, porque existe esse impasse entre atores e companhia.
a companhia está com um problema com os atores, mas o estúdio, as coisas ainda devem estar saudáveis. Inclusive, há aquelas questões internas entre estúdios e companhia, afinal, os estúdios não estão concordando com o que a companhia está tomando de decisão. E não só os estúdios, né? Percebe-se que até o próprio Bob Iger também não está muito satisfeito com as decisões do Bob Chapek a respeito do Disney Plus, né? Eu sou um grande fã do Bob Iger, eu tenho um livro dele, já li o livro dele, é um livro muito bom, inclusive, né? E aparentemente a gestão do Bob Chapek veio, apesar de, por própria recomendação do Bob Iger, tá quebrando um pouco com algumas maneiras de trabalhar do Bob Iger. Então, pode ser que exista uma briga interna um pouco complicada dentro da Disney. Ainda vão ser adicionados diversos capítulos nessa novela e eu prometo trazer todas as novidades e atualizações sobre esse assunto aqui no canal, né? Mas o mais importante de tudo é que, nesse caso, eu estou, obviamente, do lado das atrizes, né? Se a Disney optou por fazer o lançamento dos seus filmes no Disney Plus com Premier Access, o que eu sou completamente a favor, vocês sabem disso, deve existir um acordo entre os atores. Você não pode fazer isso sem respeitar os contratos. E se a Disney está desrespeitando os contratos, obviamente, quem tem razão é quem foi lesada com isso, né? Que são as atrizes. Então, se as atrizes estão processando a Disney pela Disney estar errada, apoiemos as atrizes. Então tá certíssimo a Scarlett Johansson em processar, e eu ainda acredito que a Emma Stone deveria processar também. O Dwayne Johnson já falou que não vai processar, e a gente deve saber por quê. Afinal, a produtora dele é muito envolvida com toda a produção de Jungle Cruise, e foi ele mesmo que parece que arquitetou esse lançamento dentro do Disney Plus com o Premier Access. Inclusive, eu nem consigo imaginar a Disney arquitetando esse tipo de coisa. Afinal, Jungle Cruise, apesar de ser uma grande aposta, eu ficaria com um pouco de pé atrás, levando em consideração o histórico recente. Então eu acredito que toda essa promoção que foi feita em cima de Jungle Cruise deve ter muito a mão do próprio The Rock. O próprio The Rock deve ter alimentado essa produção, essa promoção toda. Então, com certeza já existia um acordo entre The Rock e Disney para esse lançamento. Ele já estava arquitetando isso. Agora, a situação com a Emily Blunt a gente não sabe. Sabe-se que The Rock e Emily Blunt estão muito próximos nos bastidores e ele e ela tomam as decisões juntas a respeito de Jungle Cruise. Então eu acredito que essa situação do Premier Access, ela deve estar ciente e deve existir algum acordo com ela. Então eu não acho que a Emily Blunt deve processar a Disney por isso também. Mas enfim, eu acredito que tem muita água para rolar nesse assunto ainda. Comenta aqui embaixo se você tá a favor das atrizes, se você tá a favor da Disney, o que você acha sobre toda essa novela envolvendo o Premier Access do Disney Plus. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar dos lançamentos do Disney Plus e de algumas outras novidades. Chegaram hoje ao Disney Plus os 5 novos curtas da segunda temporada de Pane Elétrica, série de curtas experimentais da Walt Disney Animation Studios. A segunda temporada recebeu seu trailer oficial esta semana, e eu já falei um pouco sobre esses novos curtas com vocês no último vídeo do Disney News. Lembrando que ainda essa semana eu faria um top alguma coisa com os 5 curtas da nova temporada de Pane Elétrica. Agora comenta aqui embaixo, você já assistiu esses 5 novos curtas? Irá assistir ainda hoje? Qual a sua empolgação? Você gosta dessa série de curtas da Walt Disney Animation Studios? Não se esqueça de comentar suas opiniões aqui abaixo. Querida, cheguei! Isso mesmo, a série de grande sucesso Família Dinossauros finalmente estará disponível no Disney Plus brasileiro. Todas as temporadas da série de muito sucesso nas décadas de 80 e 90 chegarão ao Disney Plus no dia 13 de agosto. E aí, você gosta de Família Dinossauro? Assistia quando era criança? Comenta aqui qual a sua relação com essa série. Doug Kami Aloha, reboot da série Tal Pai, Tal Filho, ganhou data de estreia e suas primeiras imagens oficiais. Foi divulgado no canal oficial do Disney Plus o vídeo de abertura da série. Além disso, foi divulgado o primeiro pôster oficial. A série deve chegar no Disney Plus no dia 8 de setembro. Disney Plus anunciou que em breve estrearão mais 2 curtas do projeto Spark Shorts, da Disney. O primeiro se chama 20 Something e é da diretora Afton Corbin. E o segundo se chama Nona e é do diretor Luis Gonzalez. 20 Something já estreará no Disney Plus no dia 10 de setembro. E o curta Nona chega ao serviço de streaming no dia 17 de setembro. Além disso, deve chegar ao Disney Plus um documentário em longa-metragem chamado A Spark Story, que deve acompanhar como é o processo de criação desses curtas do projeto experimental da Pixar, o Spark Shorts.
A Disney divulgou o pôster de seu primeiro projeto especial de Halloween deste ano. Lego Star Wars Contos Aterrorizantes promete trazer o terror para o lado sombrio da força. O novo especial de Halloween chega ao Disney Plus no dia 1º de outubro. Uma das próximas séries da Marvel Studios para o Disney Plus, Hawkeye, ganhou recentemente sua primeira imagem oficial. A série do Gavião Arqueiro deve chegar ao Disney Plus no dia 24 de novembro. Além disso, surgiram novas imagens promocionais da série Miss Marvel, também da Marvel Studios no Disney Plus. Série que era planejada para lançar no final de 2021, mas deve chegar ao Disney Plus no início de 2022. Não se esquece de comentar aqui embaixo para qual dessas duas novas produções da Marvel você está mais empolgado, para a série do Gavião Arqueiro ou para a série da Miss Marvel. O Disney Plus divulgou em suas redes sociais que a série Virando o Jogo dos Campeões foi renovada para sua segunda temporada. A nova temporada da série deve chegar ao serviço de streaming apenas em 2022. Lembrando a vocês que a primeira temporada de Virando o Jogo dos Campeões já está disponível no Disney Plus e já tem crítica aqui no canal, então caso vocês queiram saber a minha opinião, é só dar uma olhada. E falando em produções da Disney no Disney Plus, Tim Federle, que comanda a série High School Musical: The Musical: The Series, falou recentemente sobre o futuro de Olivia Rodrigo na série. Nas palavras dele, ele diz: "É difícil imaginar High School Musical sem Olivia, mas ela também está experimentando um nível de sucesso, fama e oportunidade que eu nunca gostaria de trabalhar. Eu quero que a série tenha sucesso, mas os atores que a fazem são sempre mais importantes para mim do que o produto. Quero que ela seja feliz, adoraria que ela continuasse, mas no final do dia eu estou lá para torcer pela minha série e ao mesmo tempo ler o momento e dizer: uau, o que a Olivia está passando parece tão sem precedentes que eu só quero apoiar em todos os seus sonhos." Aparentemente, Olivia Rodrigo, que interpreta a personagem Nini, não deve continuar fazendo parte do elenco principal da série nas suas próximas temporadas. Além disso, apesar desse comentário do produtor da série, a terceira temporada de High School Musical ainda não foi oficializada pela Disney. Mas comenta aqui, você gostaria de ver a Nini continuando na série ou você acha que é melhor ela focar na sua carreira musical? Não se esqueça de comentar suas opiniões aqui abaixo. Lembrando que já tem crítica das duas primeiras temporadas de High School Musical: The Musical: The Series aqui no canal e também de todos os filmes da franquia clássica de High School Musical, além do spin-off A Fabulosa Aventura de Sharpay. Se você me acompanha nas minhas redes sociais, você viu que logo depois que eu assisti Jungle Cruise na estreia dos cinemas, eu comentei que eu estava com um pouco de pé atrás, que eu imaginava que o filme poderia ser um fracasso financeiro, afinal a Disney já tinha feito algumas apostas, assim como Jungle Cruise, para tentar criar um novo Piratas do Caribe ou um novo Harry Potter, e nunca tinha dado certo, a Disney sempre fracassou, então eu estava com medo de Jungle Cruise ser um novo fracasso. Mas aparentemente esse meu medo aí não se concretizou, e Jungle Cruise está se tornando um grande sucesso financeiro. Indo contra as expectativas, Jungle Cruise faz bastante sucesso no seu primeiro fim de semana nos cinemas. Globalmente, o filme arrecadou 61,7 milhões de dólares em bilheteria, que somados aos 30 milhões de dólares arrecadados no Premier Access do Disney Plus, chegam a 91 milhões no seu primeiro final de semana. Lembrando que o longa custou cerca de 200 milhões de dólares para ser produzido, mas aparentemente a Disney está bastante satisfeita com o resultado do primeiro fim de semana. Dwayne The Rock Johnson comemorou o sucesso de seu filme nas suas redes sociais, e anunciou que nas próximas semanas estará se reunindo com a Disney e com os produtores para discutir o futuro da franquia. Aparentemente, a Disney e ele estão bastante empolgados para a produção de uma sequência de Jungle Cruise. Comenta aqui embaixo, você já assistiu Jungle Cruise? Se sim, você gostaria de ver uma sequência? Se você não assistiu ainda, tá empolgado para assistir esse novo filme da Disney? Lembrando que Jungle Cruise já tem crítica aqui no canal. Além disso, eu fiz uma lista com 5 filmes para você já entrar no clima dessa nova produção de sucesso da Disney. E essas foram as novidades de hoje, bora agora para o nosso Perguntas e Respostas.
Sim, dessa vez eu não esqueci de fazer o perguntas e respostas. Nos últimos 2 Disney News aí eu esqueci de fazer, mas dessa vez eu lembrei. Então bora conseguir algumas perguntas bacanas hoje. Vou começar pela pergunta do Lucas lá no Twitter. Ele me perguntou, depois de Malévola e Cruella, qual vilão você acha que deveria ganhar um live action? Cara, uma pergunta muito complexa. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Depois que ele fez essa pergunta, eu pensei bastante na Rainha Má, de Branca de Neve, mas sabemos que existe uma grande produção aí, um novo live action da Disney que será Branca de Neve, então eu acredito que não sei se seria interessante fazer um live action da Rainha Má também, mas é uma sugestão, seria legal um live action só da Rainha Má, sem levar em consideração a Branca de Neve. Inclusive poderiam fazer aí um live action da Branca de Neve e um só da Rainha Má dentro do mesmo universo, talvez seria interessante, né? E outro vilão, cara, um vilão fora de Branca de Neve é muito complicado. Porque os vilões da Renascença, todos eles são muito carismáticos e tal, mas eu acho que nenhum deles tem substância ali para ter um próprio live action, sabe? Nenhum deles seria interessante fazer um live action, seria mais interessante fazer o live action do protagonista. Aí, por exemplo, você pega os vilões aí da Era de Prata, né, que foram os 2 vilões que ganharam live action, são da Era de Prata, a Cruella e a Malévola. Eu não sei se tem outro vilão que tenha tanto nome, que seja tão marcante quanto essas 2 vilãs, que merecesse ganhar um live action dentro da Era de Prata, né? Por exemplo, Cinderela tem a madrasta, mas a madrasta já tem o live action da Cinderela, e eu não sei se a madrasta também seria interessante ter um live action dela, né? Eu assim, realmente não sei. Pergunta bem difícil mesmo, Lucas. Comenta aqui embaixo, você agora que está assistindo o vídeo, e você mesmo, Lucas. Qual vilã você acha que merecia ganhar um live action próprio, que nem Malévola e Cruella? Comenta aqui embaixo. E a segunda pergunta é a pergunta do Gui. Lá no Twitter ele me perguntou quais filmes você acha que teriam potencial para uma boa continuação. Bom, aqui tem vários, né? Começando por Aladdin, eu acredito que Aladdin tem muito potencial para uma continuação. Inclusive, aparentemente, a continuação está em desenvolvimento e não só uma, parece que 2 continuações estão em desenvolvimento de Aladdin. Pelo menos é o que se fala. Então, estou aí na expectativa, né? E outra produção que com certeza merece continuação é Jungle Cruise. Inclusive, vai ganhar a continuação. Então, tô bem empolgado para essa suposta continuação de Jungle Cruise aí. É um filme que tem potencial para se tornar uma grande franquia lucrativa e divertida, né? E outros filmes que com certeza tem potencial para continuação é o John Carter. Eu gostaria muito de uma continuação de John Carter. Eu adoro John Carter. Existem diversos livros para serem adaptados. E o filme foi feito para ter continuações. Então, se eu fosse a Disney, eu faria, mesmo que o primeiro filme tenha sido um fracasso. E outro é Tron, o Legado, que já é continuação do clássico Tron, uma Odisseia Eletrônica. Eu gostaria de ver mais filmes da franquia de Tron também. Então, eu acho que são esses filmes aí que eu acredito que tem bastante potencial para continuação. E Raya e o Último Dragão também. Não posso esquecer de Raya. E o Breno Almeida me perguntou no Instagram o que você achou do live action de Mulan. Breno, eu amei o live action de Mulan, inclusive eu tenho um pedaço de balde de Mulan aqui no meu cenário. Adoro, pra mim é um dos maiores e melhores live actions da Disney. Tá no mesmo patamar ali que Mowgli, Aladdin e Cruella, pra mim, que é aquele patamar altíssimo, né? Cinderela eu colocaria ali, sabe? São os 5 melhores pra mim. Então eu gosto bastante do live action de Mulan. Eu não vou me prolongar muito aqui, afinal eu já fiz 2 vídeos falando sobre o live action de Mulan. Tem uma crítica e tem um vídeo de eu falando por que o filme é bom. Então, se você quiser saber um pouco mais da minha opinião, eu vou deixar os 2 links aqui no card para você assistir depois desses 2 vídeos. Por que eu gosto tanto do live action de Mulan. E por último, a Maria, do canal Maria Tá na Disney, perguntou se eu pretendo traduzir outras músicas. Pra quem não sabe, eu fiz uma tradução da música Trader, da Olivia Rodrigo, que eu botei o nome de Fui Traído. Tá lá no meu canal secundário, o link também vai estar aqui no card pra você assistir. E ela quer saber se eu pretendo traduzir outras músicas. Bom, eu não sei se eu pretendo, eu gostaria de traduzir outras músicas, mas o trabalho de traduzir Trader foi bem complicado, não é fácil, então assim, é um pouco trabalhoso, então assim, ter vontade eu tenho. Inclusive o CD da Olivia Rodrigo tem mais umas 6, 7 músicas ali que eu gostaria de traduzir para português também, né, para expor os meus sentimentos de corno para vocês. Mas é um trabalho um pouco complicado, então eu não tenho certeza se eu faria isso tão cedo. Agora, a respeito de gravar outras músicas, sim, está nos meus planos gravar mais músicas. Eu tô vendo como é que tá sendo o retorno de Fui Traído, né? Inclusive, se você não viu ainda, veja lá. Vamos fazer esse vídeo movimentar. Então, se realmente Fui Traído for um sucesso bacana, eu pretendo gravar outras músicas também, fazer outras produções um pouco melhores, até alguns clipes, quem sabe. Tá nos meus planos pro futuro, sim. Inclusive, eu já tenho até as músicas na cabeça que eu quero gravar e como eu quero fazer essas músicas. São músicas da Disney dessa vez, não músicas
músicas de algum cantor famoso. Tem 2 músicas da Disney que eu quero gravar, então se você quer que eu grave essas músicas, comenta aqui embaixo, porque são umas ideias boas, mas eu não vou revelar por enquanto, vou manter em segredo. Bom, e esse foi o nosso Perguntas e Respostas de hoje. Lembrando a vocês que o Disnews agora é semanal e o Perguntas e Respostas estará em todos os Disnews. Para participar aqui do Perguntas e Respostas, você precisa me seguir nas minhas outras redes sociais. Afinal, lá eu deixo no Instagram caixinhas de pergunta nos stories para vocês responderem com as perguntas para eu colocar aqui, e no Twitter eu tô sempre postando um tweet lá para vocês responderem com as suas questões. Então me sigam nas minhas redes sociais e fiquem atentos, afinal, segunda, terça-feira eu vou estar postando o Perguntas e Respostas para vocês participarem, beleza? E esse foi o nosso Disnews de hoje. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que não tem só Disnews por aqui, tem críticas, tem top alguma coisa, listas, etc. Então dê uma olhada aí nos outros conteúdos do canal também. Se você gostou, deixa o like, se não gostou, pode deixar o dislike. Como eu já falei, me siga nas minhas outras redes sociais e eu te convido a conhecer o meu canal secundário também. É lá que tá o meu vídeo de Fui Traído, a música que eu gravei da Olivia Rodrigo. E lá também tem mais conteúdo diferenciado pra vocês, beleza? E muito obrigado a você que assistiu mais esse Disnews até o final. Até a próxima e falou!